eu sempre falo isso, que é fantástico de você entender que você só cresce, você só amadurece, você só evolui a partir do momento que você desenvolve a coisa chamada empatia verdadeira. A empatia verdadeira não é você se colocar no lugar da outra pessoa, é você buscar enxergar o mundo através dos olhos daquela pessoa. Porque imagina o seguinte, eu me colocando na situação, na posição de um jovem de 13 anos que é favelado hoje. Com a cabeça que eu tenho hoje, eu iria buscar 200 milhões de maneiras de sair daquela circunstância. Mas eu sou eu, porque eu tenho um pacote de ideias e uma configuração mental que foi criada com base nas vivências que eu tive, as oportunidades que eu tive, a escola que eu estudei, os intercâmbios que eu fiz, eu morei nos Estados Unidos. Então é muito fácil pra mim falar isso. Mais difícil é você se colocar no lugar dele e você buscar se colocar no lugar dele através dos olhos dele e você buscar entender o pacote de vivências que aquela pessoa teve para ela chegar até o nível de raciocínio que ela tem hoje. E isso desenvolveu pra mim um nível de entendimento e de compaixão com outra pessoa gigantesco que você não tem ideia. Porque hoje as pessoas me criticam e eu consigo olhar pra ela e eu consigo me colocar no mundo aos olhos dela e falar o seguinte, cara, talvez naquela circunstância, nessa posição, eu estaria fazendo o mesmo. Falaria a mesma coisa. Falaria a mesma coisa. Cara, isso que você comentou, tem algo que é abordado bem similar no livro A Psicologia Financeira, né, que inclusive eu tô terminando de ler. Eu acho que é no primeiro ou segundo capítulo, ele diz o seguinte, que isso é mais focado no dinheiro, mas é bem similar isso que você comentou agora. Que a nossa visão exatamente de mundo, né, corresponde... A nossa visão de mundo que nós identificamos é 0,0001%, mas do que acontece de fato 80% no mundo. Então vem de acordo com essas experiências. Que ele fala, isso eu me vi muito como o favelado investidor mesmo, né? Na questão de educar financeiramente as pessoas. Porque hoje alguém chega e fala, Murilo, eu investi errado dessa maneira, isso, aquilo, ou investi disso, será que tá certo? E aí quando eu li esse capítulo... eu lembrei exatamente dessas pessoas, porque eu falei, ela tomou essa decisão baseado nas experiências dela, na vivência dela, com as crenças limitantes relacionadas ao dinheiro, né, seja investindo conservador, com risco maior, e que é exatamente na posição financeira que ela está hoje, né? Então, a partir do momento que eu, de certa forma, enxerguei o lado dessa pessoa, eu falei, possivelmente eu tomaria a mesma decisão financeira. E ela tá certa. Entendeu? É esse o ponto. Ela não tá errada, porque é de acordo com o conhecimento que ela tem e todas as experiências. E eu lembrei exatamente da minha avó, também lendo esse capítulo. Que teve um certo momento, né, eu conversando com ela falou... na minha época, né, eu vivi em hiperinflação. Então eu ia no mercado... o cara tava mudando na hora o preço ali, às vezes de um arroz, de um feijão. Por isso que vem a cultura do brasileiro, né, de fazer a compra do mês, porque um dia ou outro mudava o preço. E eu falei, eu nunca vou saber o que é isso, porque eu não vivi isso. E eu entendo hoje a posição financeira da minha avó de ser muito mais conservadora do que comparado a mim, que já tô correndo um risco maior, porque eu não vivi esse momento de hiperinflação. E é justamente o que você falou, só que eu trouxe para o contexto de finanças, que relacionado ao empreendedorismo, tem gente que não vai entender, obviamente, porque ela está vivendo outra coisa, e isso não quer dizer que ela está errada. Esse é o ponto que a gente tem que levantar aqui. Eu fiz um post hoje, é o seguinte, eu vou falar o post e depois eu vou dizer a minha explicação sobre esse conteúdo. As abelhas não perdem tempo tentando explicar para as moscas que néctar é melhor que merda. As abelhas não perdem tempo tentando explicar para as moscas que néctar é melhor que merda. Só que o que eu entendi disso aqui é que, basicamente, para a mosca, a merda é a vida dela. É como se fosse o mel dela. É o mel dela. E se você se colocar na posição de abelha, você tem livre capacidade e direito de você julgar a mosca. Mas a mosca, ela com certeza tá julgando a abelha, dizendo que o néctar que ela tá ali, que aquele mel dela, é muito pior que a bosta que ela tá tendo naquele momento. É você conseguir entender que algumas pessoas têm tempos diferentes e que algumas pessoas vivem circunstâncias diferentes. E que o Thiago Negro fala muito isso que eu acho muito foda, que você não deve dar pérola aos porcos, no sentido de que, muitas vezes, quando você entrega um conteúdo muito maior do que o nível de consciência que aquela pessoa tá pronta pra receber, isso vai dar merda. Por quê? Porque ela vai se cobrar muito mais e ela não tem a musculatura emocional suficiente pra ela conseguir executar, para ela conseguir ter o nível de empenho, de trabalho, de esforço necessário para ela conseguir realizar aquela visão de mundo que foi expandida que ela acabou de construir.
Então isso dá merda. E eu fico me questionando sobre isso o tempo inteiro. Porque o que eu faço é tentar evoluir, é tentar fazer crescer a visão de mundo das pessoas. Só que a ansiedade, ela vem de um delta, de um gap, de uma diferença entre a versão que você criou sobre você, a pessoa que você sabe que você poderia ser, e a pessoa que você está sendo. Já percebeu que quando você não faz alguma coisa que você sabe que você deveria fazer, o quão mal você fica? Então, quanto mais você vai ser cada vez mais feliz à medida que você consegue ter ações proporcionais à pessoa que você sabe que você poderia ser. E quando você consegue equivaler as duas coisas, entre a visão de mundo, o nível de consciência que você desenvolveu e as ações que você consegue ter no presente, é como se desse um salto de evolução, um pulo de evolução, e agora você sabe que o mundo é muito maior. É por isso que a gente não fica pronto nunca e que a gente tem uma eterna jornada de construção. Eu gosto muito, principalmente quando eu tô falando pra jovens. Vocês jogaram Mario Bros? Sim. Eu joguei pra caralho, eu era apaixonado por aquele jogo. Imagina que você tá jogando a fase 1 e é a primeira vez que você pega no jogo. Você não sabe muito bem quais são os comandos, você não sabe o que é que te mata, você não sabe qual caninho você consegue entrar ali, você não sabe o que saltar mais alto na vara vai te dar mais pontos. E aí você começa a jogar, você joga a fase 1, joga a fase 2, joga a fase 3, joga a fase 4, aí você chega na 8. Quando você chega na fase 8 e você volta pra jogar a fase 1 tá fácil pra caralho. Mas é a fase 1 que tá fácil? Não. É você que amadureceu, é você que evoluiu. Então, o que eu falo é que potencial é como se fosse um músculo. Pra você crescer um músculo, você precisa estressar esse músculo. Ou seja, você precisa desafiar esse músculo, você precisa se desafiar na vida pra que essa tua perspectiva de potencial que você enxerga sobre você, ela se expanda, ela cresça. E assim como o músculo, potencial, se você não malhar, se você deixar o músculo parado, ele atrofia. Então, quanto mais tempo você se manter sendo essa versão negativa de você, mais difícil vai ser de você mudar essa porra e você transformar a tua vida de uma vez por todas. A gente tem uma coisa chamada conexão neural. Eu estudo muito neurociência, eu estudo muito física, eu estudo muito química, porque eu adoro essa parada mais científica da coisa e não ficar só de falastrão, falando um monte de bosta, entender a lógica científica por trás. A gente tem uma coisa chamada caminho neural, conexão neural. E quanto mais a gente repete um hábito, mais a gente estabelece essa conexão neural. Então, se eu tenho um hábito negativo, que a minha cabeça foi configurada de tal maneira, fazer assim, a cada ação X, a minha reação vai ser Y. Quanto mais eu repito essa ação, mais eu reforço essa conexão neural. Então, imagina que quanto mais forte essa conexão neural é, mais difícil é de você mudar. E como é que você faz para resolver? Primeiro passo é você criar uma nova opção para aquela ação que você tinha tomado. Então você cria uma nova opção de maneira de agir, de maneira de enxergar, de maneira de se sentir. O segundo é você quebrar o ciclo e você de fato começar a viver aquela porra. Porque vai chegar em um momento, alguns dizem que é 21 dias, mas esse é papo furado, que ninguém comprovou cientificamente essa porra. Alguns dizem que é 21 dias e que depois de 21 dias você conseguiu criar uma nova conexão neural e vira a nova verdade, vira um novo modo default para você. E o que a galera precisa entender pra mudar a vida dela de uma vez por todas, mudar mesmo, não é mudar papo furado, é mudar a vida não somente financeiramente, mas em todos os âmbitos da vida, é que, cara, quando você entende que você é uma máquina, que você é um computador, que foi configurado para agir das maneiras como você age hoje, e que por ser um computador você pode virar um programador e você mudar essa linha de código base que você tem na tua mente, a tua vida muda completamente. Só que isso acontece a partir do momento que você puxa a autorresponsabilidade para você e você fala, cara, eu tô disposto a fazer. Só que para isso precisa ter consciência, para isso precisa ter conhecimento, para isso precisa ter confiança. E a galera não tem. Como é que a gente faz pra levar confiança pra esse povo?